Olá, gente, boa noite. Então vamos resolver o exercício aqui. Primeiro o 1430, conforme está aí no enunciado. Na figura, um cubo de aresta de L, né? 0,6 metros, 450 em massa de 400 kg, 450. É suspenso por uma corda em um tanque aberto que contém um líquido de massa específica 1030 kg por metro cúbico. Determine o módulo da força total exercida sobre a face superior do cubo pelo líquido e pela atmosfera, supondo que a pressão atmosférica é de 1 atm. Bom, tem as demais perguntas, né? Mas vamos focar nessa primeira pergunta e a gente vai fazendo o resto depois. Ok. Então vamos aqui. Eu já comecei aqui o desenho. Vamos deixar algumas informações aqui do lado já. A aresta é 0,6 metros, a massa é 450 kg. Ok. Então na pergunta A, qual que é a pergunta? Módulo da força total exercida sobre a face superior do cubo pelo líquido e pela atmosfera. Então, quer saber qual que é a força total na face superior do cubo aqui. Essa força total eu vou chamar de F1. Ok? F1. Nós não temos nenhuma equação diretamente que vai trabalhar com a força, né? Nós temos a lei de Stevens que vai falar sobre a pressão, né? Nós sabemos calcular a pressão com a profundidade do líquido aqui, né? Pela lei de Stevens, nós temos que, se aqui fora é a pressão atmosférica, P0, então a pressão a uma determinada profundidade H é P0 mais ρ, G e a profundidade, né? Nesse caso, a profundidade aqui, ó, já está dada, é L sobre 2. L sobre 2. Então aqui eu vou colocar P1, porque é relacionado a esta força aqui. P1 é pressão, é força sobre área. Então aqui está dado a pressão, ó, aqui está dado existe uma pressão aqui, P1, essa pressão aqui é a pressão sobre essa face de cima do cubo. E a pressão é a força por área, e é essa força que nós queremos. Qual que é a área? Se a aresta do cubo é L, todos os lados são L. Então a área desse cubo aqui em cima, ou a área de qualquer face desse cubo, é L ao quadrado. Então a pressão é F1 pela área, a área que é L ao quadrado, né? P0 mais ρ de L sobre 2. Então F1 é igual, vou colocar a área para o outro lado, e a área é L ao quadrado, P0 mais ρ de L sobre 2. Então nós temos o L, a pressão atmosférica foi dada, a densidade foi dada, G nós temos, então agora é só substituir. Então vamos lá. Será que vai caber aqui? Não sei. Vou colocar um pouquinho mais para cá então. Ó. F1, L ao quadrado. 0,6 metros ao quadrado. P0. Vamos ver o que o enunciado fala sobre a pressão atmosférica. Tá, a densidade da água, deixa eu anotar aqui já também. Rho é 1030
metros cúbicos. É basicamente a densidade da água isso aí, né? Bem próximo da densidade da água. A pressão atmosférica é de 1 atm. Então, a pressão atmosférica é de 1 atm. Tá? Bom, como eu quero a força aqui em newtons, então eu tenho que escrever tudo no sistema internacional, né? E 1 atm, a unidade de pressão no sistema internacional é o pascal, né? Então, 1 atm é igual a 1,0 alguma coisa. Eu vou colocar 1,0 aqui, né? Tem alguns valores ali, algumas casas decimais. Em algum cálculo mais preciso, que vocês precisem de mais casas decimais com maior precisão, vocês podem pegar ele com maior precisão aqui, né? No caso eu vou usar 1,0 vezes 10 a menos 5 Pascal. Então a pressão atmosférica é 1 atm, mas no sistema internacional, então é 1 vezes 10 a menos 5. Então 1 vezes 10 a menos 5 Pascal, mais Rho 1030 quilograma por metro cúbico, G 9,8 metros por segundo ao quadrado, L 0,6 dividido por 2, então já vamos colocar aqui 0,3 metros. Ok? Então eu já tenho essa conta feita aqui. F1 vai ser 37.090 newtons. Ok? Uma força bem grande, né? Bem considerável. Agora vamos ver as próximas perguntas. O módulo da força total exercida sobre a face inferior do cubo. Então o procedimento é bem parecido agora, né? Aqui é na face superior, na face inferior vai ter uma força F2 total, né, resultante atuando sobre ali. E aí o procedimento é bem parecido ali com aquele outro caso, né? Então, já que é bem parecido, vou fazer um pouco mais rápido aqui, só para agilizar. Então, vai ser P2, P0, mais Rho, G. Aí aqui a profundidade, então vai ser quanto? Vai ser L sobre 2 mais L, né? Então tá, isso aqui é P sobre P2 é F2 pela área, a área é L ao quadrado, substitui tudo, e aí F2 vai ser 39.270. Ok. Vamos ver as próximas perguntas, então. B, C. A tensão da corda. Então, essa pergunta ele quer saber a tensão aqui na corda, né? Então, a corda puxa o bloco
puxa o bloco para cima, né? Mas vocês percebam que um objeto, quando ele está mergulhado, ele fica mais leve, né? A gente faz menos força para segurar um objeto dentro da água, né? Então essa tensão aqui ela é menor do que se esse objeto não estivesse mergulhado dentro da água. Então essa pergunta que está fazendo aqui é basicamente uma pergunta de mecânica, né? De equilíbrio das forças. Se o objeto está em repouso, lá pela segunda lei de Newton, o que significa, né? Que a força resultante é nula. Então, vamos fazer o diagrama de forças. Quais são as forças que estão atuando? Para cima, o F2, ficou pequeno aqui, a tensão da corda atua para cima, e para baixo a força é F1 e tem a força peso mg. Como o bloco está em equilíbrio, vamos escrever aqui como o bloco está em equilíbrio, a força resultante é nula. Isso quer dizer que nós podemos montar o seguinte sistema aqui, ó. Vamos adotar as forças para cima como positiva, então vai ficar F2 mais a tensão e as forças que estão para baixo negativa, menos F1, menos a força peso. Esse P de peso e o P de pressão aqui pode confundir um pouco, né? Como é que a gente pode fazer? Colocar um PG de peso, de gravidade, né? Então tá, então F2 nós temos, F1 nós temos e o PG nós temos. Se tem a massa foi dada, então temos também. Então a tensão é o peso mg mais F1 menos F2. O peso 450 quilogramas, 9,8 metros por segundo ao quadrado, mais F1 37.090 newtons, menos o F2, que é 39.270 newtons. Isso vai dar 2.230. Ok. Vamos para outra pergunta. A, B, C, D. Calcule o módulo da força de empuxo a que o cubo está submetido usando o princípio de Arquimedes. Que relação existe entre todas essas grandezas? Essa última pergunta eu não entendi. Mas vamos calcular o empuxo então. D.
Bom, antes, o que é o empuxo? O empuxo é a força resultante entre a força F1 e F2. Tá? Eu vou calcular aqui direto, de uma maneira bem rápida, é assim, né? E é F2, né? A força aqui embaixo, ó, ver se cabe tudo na mesma tela. Não vai caber muito bem. Aqui embaixo a força é maior do que aqui em cima, né? Por isso que o empuxo é uma força de baixo para cima, né? E é resultante entre essas duas forças, F1 e F2. Então o empuxo é F2 menos F1. Quando o objeto está totalmente mergulhado, né? Quando ele está totalmente mergulhado, a gente pode fazer dessa forma aqui. E nós mostramos em sala de aula, né, que esse empuxo, essa diferença entre essas duas forças é igual a massa ou o peso, vamos assim dizer, né, a massa vezes a aceleração da gravidade, o peso do volume de líquido que foi deslocado aqui. Nesse caso, como o cubo está totalmente mergulhado, né, o volume de líquido que foi deslocado é igual ao volume do cubo, né? L é o cubo. Então nós podemos calcular o empuxo por essas duas formas aqui. Vamos calcular por essa primeira, que é mais simples, e depois a gente calcula por essa outra forma aqui também. Então, pela primeira forma, é trivial, então é só substituir F2. Quanto que é F2? Cadê? Aqui em cima. F2 é 39.270 menos 37.090, que vai dar então 2.180 newtons. Ok? Então, quando o objeto está totalmente mergulhado, é trivial calcular o empuxo, né? F2 menos F1. A gente vai ver então no próximo exercício que aí o objeto não está totalmente mergulhado, né? Aí então, quando ele não está totalmente mergulhado, a gente não tem essa força F1 aqui, né? Mas então no próximo exercício a gente vai ver como a gente atua nesse caso. Então agora a outra forma ali de calcular o empuxo. mg. Qual que é a massa da quantidade de água que foi deslocada, né? Do volume de água deslocado. O volume de água deslocado é L ao cubo, né? Então vamos tentar fazer isso. Sempre lembrando que eu parto sempre dessa lembrança, né? Que a densidade é a massa pelo volume. Então, se aqui eu tenho a massa, eu posso escrever ela como a densidade vezes o volume, que é L ao cubo, vezes G. Aqui é a densidade da água, né? Nós estamos falando do líquido que foi deslocado. Então, aqui nós já temos a densidade, temos o valor de L, então é só substituir também. Então, ρ 0,30 quilogramas por metro cúbico. O L é 0,6 ao cubo e o G 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então isso deve dar o mesmo resultado que antes. Vocês podem tentar então verificar. Ok? Então é isso daí.